Olá, aluno! Começando mais uma aula do nosso projeto Cafeteria. Então, só recapitulando, na última aula nós tornamos as páginas de estruturas e página home de modo dinâmico, ou seja, os dados que são mostrados nas views, eles são gerados dinamicamente por meio de dados que estão armazenados num banco de dados SQL Server. A ideia agora é estar criando uma área de administração. Então, o usuário, quando ele entra, né, no sistema da cafeteria, ele vai entrar numa área livre, né, onde ele consegue visualizar os produtos e tal. E a ideia é que se tenha uma área de administração, né, onde os administradores do site façam os cadastros, né, das novas categorias, produtos, variações de produtos e assim por diante. Para estar fazendo isso, nós vamos trabalhar com uma técnica chamada área, que existe dentro do ASP.NET Core. Então a ideia é que para acessar essa área de administração, tenha que se colocar o nome área na URL e depois qual é o controlador e a ação que se queira estar fazendo o acesso. Para estar fazendo isso, então, vamos lá, vamos iniciar então essa implementação. Então a gente vai entender que essa pasta de controladores e de views, assim como models, vão estar funcionando como uma área livre, né, para qualquer um que entra no site. Então a gente vai estar criando agora uma área chamada admin, né, onde vão ficar os outros controladores restritos dos administradores do site. Então, para estar fazendo isso, nós vamos vir aqui com o botão direito na cafeteria e vamos vir aqui, deixe-me ver, vamos lá, não me recordo muito bem, adicionar, botão direito, adicionar, e a gente tem aqui, cadê o scaffold? Aqui, novo item com scaffold. Então a gente vai vir nesse novo item com scaffold. E a gente tem aqui então a área do MVC. Esse é o item que a gente vai estar adicionando. Então só clicar aqui em adicionar. Ele fala assim, qual o nome da área? Então a área vai se chamar admin. E eu vou clicar em adicionar. Então isso pode levar alguns segundos ou minutos, tudo depende do seu computador, se você tem SSD. Então vamos aguardar aí o processo da criação da área. Muito bem, então. Foi criado aqui uma pasta chamada áreas. E aqui dentro tem a nossa área admin. Se nós observarmos dentro da área admin, nós temos um conjunto de pastas, né, que são os controladores, tem uma pastinha data, models e views. Tá, então aqui onde a gente vai criar basicamente os nossos controllers. E aqui onde nós vamos criar as nossas views. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um controlador de login. Então nós vamos criar um controlador de login para quando o administrador for acessar alguma página relacionada à administração, a ideia é que ele será forçado a fazer um login, senão ele não consegue acessar os outros controladores, exceto o login. Tá? Então essa é a ideia. Bom, vamos lá então. Para fazer isso, nós vamos vir aqui em Controllers, clicar com o botão direito aqui, né? Adicionar, e ele já vem com uma opção aqui, ó, controlador, tá? Então, vou vir aqui, vou clicar em controlador. Ele tem as opções de controlador vazio, controlador com ações de leitura e gravação, isso é quando a gente vai fazer CRUDs,
Isso é bem interessante, ele facilita bastante a vida, mas não é isso que nós vamos fazer agora. E ele tem o controlador com exibições usando o Entity Framework. A gente também não vai utilizar esse cidadão aqui nesse momento. Então a gente vai criar um controlador MVC vazio. Muito bem. Esse controlador aqui, nós vamos chamar ele de Login Controller. Ok? Login Controller. E vamos clicar em adicionar. Então ele criou aqui o nosso Login Controller, né? E muito bem. Então vamos implementar esse Login Controller. Primeira coisa que nós precisamos fazer é vir aqui antes do Public Class Login Controller e criar aqui uma anotação para admin. Por mais que ele esteja dentro da área admin, a gente ainda assim precisa marcar isso na classe. Então, para fazer a anotação, eu vou abrir aqui os colchetes e vou digitar área, abre os parênteses e vou falar que ele faz parte do área. Perdão. Faz parte do admin. Isso. Dessa maneira aqui. Ok? E aí, temos então um Login Controller. Entretanto, não temos uma view para esse index. Então, ó, eu tenho um atalho aqui onde eu posso clicar com o botão direito em cima do index. Tá vendo? Ó, tem aqui o index. Vou clicar com o botão direito em cima dele e ele tem aqui adicionar exibição. Ele já vai criar a exibição associada para ele. Tudo bem? Aqui a gente vai criar uma exibição Razor vazia. Tudo bem? Nós vamos implementar do zero essa visão. Então vou clicar aqui em adicionar. Ela vai se chamar index, né? Então ele só confirma aqui para nós. Eu vou clicar em adicionar. Ele já vai criar para nós aqui dentro de view o login index. Então está aqui o nosso index. Eu vou apagar esse conteúdo aqui e vou fazer só um teste aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. Depois a gente vai, obviamente, melhorar esse negócio. Eu vou colocar assim, H1 página de login, só para a gente testar. Ok? Antes de nós efetivamente testarmos, a gente ainda precisa fazer uma configuração. Então observe que aqui no projeto, quando a gente criou o área, ele criou um arquivo aqui, ó, scaffolding readme. Então é um readme relacionado ao scaffold que a gente criou sobre o área. Então aqui, ó, ele tem aqui algumas instruções que a gente deve fazer, ó. Então o scaffold foi gerado com todos os arquivos e adicionados as dependências requisitadas, né, que são requisitos. Contudo, né, o startup da aplicação, o código da startup da aplicação requer, né, mudanças adicionais, né, para que ele funcione, né. Então adicione o código a seguir, né, no método configure no startup da sua aplicação, tá? Dentro do ASP.NET Core 6, talvez muita coisa do que ele está falando aqui não faz sentido. Então ele fala aqui de um método configure, startup e tal. A gente não tem mais esses métodos no ASP.NET Core 6, tá? Isso aí existia lá no ASP.NET Core 5. Entretanto, o que a gente precisa fazer? Precisa pegar, copiar esse código aqui, porque é esse código que vai fazer com que a rota da área admin realmente exista. Tá? Então a gente vai vir aqui, vai selecionar, vai copiar, e aqui dentro de Program, a gente precisa adicionar ele aqui. Eu vou adicionar ele próximo aqui ao controller root. Tá? Então vou colocar aqui
né? Vou colar o código, vou fazer um comentário e vou falar assim, ó, configuração da área admin. Aí, agora sim vai funcionar. Vamos testar aqui, ó. Vou executar. E aí a gente vai tentar aqui, ó, barra admin, barra login. Então observe que agora ele consegue chamar o nosso controlador de login. Então basta a gente fazer uma tela bacana aqui de login, né? Onde o usuário coloca lá login, senha, vai ter um botão entrar, enfim. Então aqui a gente precisa criar esse código. Então vamos tentar fazer isso. Bom, então vamos lá, vamos tratar aqui esse login e tornar ele mais apresentável. Para não perder muito tempo, eu já tenho um código pronto aqui, então eu vou substituir por esse aqui. Depois você pode pausar aí e tá replicando ele, tá? Então eu vou dar uma explicada nesse código. Primeiramente, né, eu digo que esse HTML, esse index, ele não vai herdar de nenhum layout. Então lembram que as últimas views nós herdávamos de um layout, né, que tinham as principais configurações. Aqui eu estou falando que não vai herdar de nenhum layout. Estamos dizendo que aqui nesta view, os dados que estão aqui são referentes a essa classe business usuário. Então eu falei que o modelo dessa view é o business usuário. O que é isso? Camada business usuário. Está aqui. Então os campos nome, login, senha é o que vai imperar, né? É o que vai estar funcionando ali naquela view. Ok? Então aqui o HTML normal, né? Tal. Nada de especial aqui dentro do head. Aqui temos o body, né, um layout aqui para um formulário centralizado. E aqui tem algumas coisas importantes. Então primeiro, né, aqui no formulário, né? Então no formulário eu falo que ASP área é admin, ASP controller é login e ASP action é logar. Então futuramente eu vou ter que criar uma ação de logar. Aqui eu faço o seguinte, ó, então eu tenho uma div onde eu estou setando aqui, né, a cor do texto dessa div como red, e eu estou falando que ele vai receber aqui uma view bag error login. O que isso significa? Que eu vou trazer essa variável, né, por meio da view bag chamada error login lá da minha controladora quando houver erro de login. Aqui essa div é responsável pelo campo de login, tá? Então aqui eu tenho lá o input. Então ASP_for para login. O que isso significa? ASP_for para login. Significa o seguinte, eu já falei que o modelo dessa view é essa classe aqui. Então por meio desse ASP_for eu associo o atributo desse modelo login nesse input. Simples assim. Aqui ainda dentro da div do login eu crio uma div, seto o style a cor do texto como vermelho e eu chamo aqui, ó, HTML validation message for x de login. Então futuramente a gente vai fazer essas validações, eu já estou deixando pronto aqui, mas é dessa maneira que a gente pega a validação lá do controlador e mostra aqui na view. E a mesma coisa para senha. Então tem um input, por meio do ASP_for eu associei o atributo senha e o validation message for ele vai trazer aqui as mensagens de erro referente à senha. E aqui o botão entrar. Simples assim. Então depois dê um pause aí, esse está o código, primeira parte e o final do código. Aí você pode pausar também. Beleza? Muito bem.
Outra coisa que é extremamente importante fazer aqui é o seguinte: esse ASP Area, ASP Controller, ASP Action, isso é uma coisa que só funciona no Razor. Quando essa página for executada, né, e for enviada para o navegador do usuário, isso aqui vai ser convertido para código HTML. Para que aconteça essa conversão, eu preciso ter algumas importações aqui dentro das views. Aonde que isso fica? Então, olhe, lá no Model View Controller original, dentro de views, eu tenho aqui um arquivo chamado View Imports, tá? Aqui ele já deixa pré-importado, né? Já deixa posso dizer que é pré-importado, né? Aquilo que existe dentro de cafeteria Models, e isso aqui é o mais importante, a Add Tag Helper. Então é isso aqui que faz aquele ASP Area, ASP Controller e ASP Action funcionar. Se não tiver isso aqui, não há conversão, não há nada que faça funcionar. Então eu preciso vir aqui, copiar esse View Imports de dentro aqui da View e colar aqui dentro da pastinha View, que está dentro de área admin. Ó, tá aqui, View. Ele só tem o login. Eu vou colar dentro dessa View. Beleza, tem um View Imports aqui. Tem que fazer isso, senão esse ASP4, ASP Area, ASP Controller, ASP Action, nada disso vai funcionar. Beleza? Vamos testar isso aqui? Vamos lá então. Vamos testar. Muito bem. Então aqui eu vou chamar aqui o barra admin barra login. Então ó, ele vai trazer essa tela de login. O cidadão vai colocar aqui o usuário, a senha, vai clicar no entrar e ele vai chamar, ó, então login, logar tio área igual admin. Tá errado isso aqui na verdade deveria vir o admin aqui no início. Eu já sei o que eu errei, eu quase sempre cometo esse erro nos novos projetos. Então fique ligado e faça alteração aí também, ó. Aqui dentro de Program, eu tinha colado aqui, ó, a configuração da área admin, logo após o Map Controller Route. Obrigatoriamente, essa configuração da área de admin precisa vir antes do Map Controller Route, senão ele gera de forma errônea, né, a rota. Vamos testar agora, vamos ver se ficou bacana. Ó, então, vou chamar lá o barra admin, barra login. Se o cidadão clicar no entrar, aí ele vai procurar pela área admin, controlador login, ação logar. Eu não tenho uma ação logar ainda. Então na próxima aula a gente vai implementar essa ação logar, né? Se o usuário logou corretamente, ele vai direcionar para um novo controlador. Se ele errou a senha, ele vai voltar para essa própria tela de login e vai mostrar a mensagem de erro do login. Ok? Então é isso. Já foi aí então um vídeo bem longo, né? Então na próxima aula nós continuaremos. Até lá!